Olá, o Universidade Aberta de hoje fala sobre o NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, projeto de extensão da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF. Através do projeto, pretende-se unir questões de cidadania com a prática pedagógica. Contribuintes de baixa renda, microempresários individuais e entidades sem fins lucrativos são atendidas numa proposta de proporcionar mais acesso à cidadania, além de treinamento aos acadêmicos envolvidos no projeto. Para falar sobre o assunto, está conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Mirna Muraro, acompanhada do coordenador de extensão da FEAC, o professor mestre Rodrigo Luz. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a matéria produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. ONGs e associações são grupos sociais organizados sem fins lucrativos, caracterizados pelo voluntariado, promovem ações de solidariedade em suas comunidades. Um exemplo é a Associação Educativa Agostini, que atua no Mato Grosso, Rondônia e aqui em Passo Fundo. São atendidas em torno de 1.000 pessoas em áreas sociais. Os nossos serviços são gratuitos, continuados, geralmente eles acontecem de segunda a sexta-feira, com algumas exceções em algumas entidades. Trabalhamos também com assessoramento através de temáticas, principalmente nas áreas de Mato Grosso e Rondônia, que eles têm uma realidade diferente do Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo nós temos o projeto Despertar do Hoje, que é da área de atuação Centro Juvenil Mericiano, que nós atendemos em média 100 crianças na área dos projetos sociais e 100 crianças na parte da educação. Mesmo sem fins lucrativos, estas entidades beneficentes também estão sujeitas a procedimentos burocráticos. Por receber muitas vezes verbas públicas ou doações, devem prestar contas à Receita Federal, além de atender uma série de outras exigências legais. Prestação de contas de uma associação, nós precisamos levar em conta o que consta num projeto, né? Se esse projeto ele foi orçado, né, aquilo que foi aprovado no orçamento, nós vamos prestar conta dele. É claro que muitas das vezes se tem dificuldades para prestar conta quando não se sabe como fazê-lo. Então, desde o pagamento dos funcionários, dos monitores, dos oficineiros que trabalham nesse projeto, ou como administrar esse dinheiro. Então, nós levamos sempre em conta a parceria que nós temos com o contador, com a equipe técnica, e isso é muito importante da assessoria. Uma das principais dificuldade que nós temos é a questão financeira, na verdade, financeira, e também na questão parte administrativa. A questão de orientação, de encaminhar a documentação, regularização da documentação, que o pessoal tem muita dificuldade. E isso a gente está sempre buscando orientação, tanto para o ANPAF como para nós orientarmos as associações para regularizar a situação dela, junto à Receita Federal, também na questão dos registros do estatuto, na questão do registro de ata, toda essa questão legal da documentação das associações, que a gente tem muita dificuldade, às vezes falta de conhecimento, falta de orientação, que é isso que é uma das dificuldades, além da financeira, que é a principal, que daí a gente não tem recurso também para pagar para um contador, um assessor jurídico, que a gente depende da boa vontade das pessoas para estar ajudando, orientando nós e mais os bairros. Mas não são apenas empresas e entidades que são obrigadas a conviver e decifrar siglas como IOF, ITR, entre outras. Hoje, qualquer pessoa que não esteja isenta da declaração de imposto de renda precisa saber os termos que são usados no dia a dia do contribuinte. Eu faço minha declaração através do contador. E quais as suas principais dúvidas sobre a declaração? As minhas principais dúvidas são a respeito do que você colocar realmente para que você possa abater no imposto de renda. Questão de dentista, de médico, colégio, esse tipo de coisa assim, porque nem sempre dá para você colocar tudo aquilo que você tenha. Daí tem sempre um item, esse não dá, esse dá. Então, esse tipo de esclarecimento eu acho que seria bem importante para que a gente possa, nos próximos, já ter mais acesso a esse tipo de informação. Na verdade, quem faz isso para mim é o meu contador. É pouca coisa, mas eu deixo para ele. A senhora faz a declaração de imposto de renda? Por internet eu faço. E quais as suas dúvidas com relação a isso? Não tive dúvidas. Eu importei os dados do ano passado e
daí foi fácil. Meu trabalho é como auditor da Receita Federal, então as dúvidas a gente esclarece rapidamente através das instruções que a Receita Federal anualmente disponibiliza também através do seu site. Professora Mirna, a Receita Federal parece que é um leão mesmo a apavorar todo mundo que depende dela, que tem que fazer isso anualmente. Mas essas não são as únicas implicações fiscais de uma associação. Quais são as outras? Bom, as associações, elas precisam, depois que se constituem no cartório e constituem um CNPJ, elas precisam anualmente entregar declarações à Receita Federal, mesmo que elas não tenham tido movimentação financeira. Porque, como a gente ouviu ali, eles não têm recursos financeiros, né? Para gerir ou para administrar. Porque, normalmente, o que é uma associação? Se une umas pessoas com um objetivo e paga uma mensalidade. No caso das associações de moradores, eles têm um objetivo de melhorar o bairro, conseguir melhorias junto à prefeitura, mas eles não arrecadam recursos dos moradores do bairro. Então, essas declarações eles têm que entregar, e se eles não entregam, eles têm uma multa. É uma multa alta. É, R$500 a princípio, né? Por declaração. Por declaração, não entregue. Depois, se pagar dentro de 40 dias, fica R$250. Mas igual, né? É um valor alto para quem não tem nenhuma receita. E outra questão também é contador, né? O contador, ele vai fazer o serviço dele mediante a cobrança de algum honorário. Vários contadores aqui de Passo Fundo atendem associações gratuitamente, o que, né, já também a gente tem que considerar. E nós, então, estamos atendendo essas associações de moradores gratuitamente, né, para que eles não gerem essas multas, porque tem muitas pessoas que vão lá, criam uma associação e se esquecem que tem que mandar as declarações, né? E depois, quando elas vão querer registrar um outro dirigente, nada eles conseguem porque não saem as negativas. Ah, quer dizer que a ampliação, a substituição, as eleições, tudo depende desse processo burocrático. Depende do processo de conseguir as negativas, encaminhar no cartório, e daí eles não conseguem, se eles não entregam essas declarações. Rodrigo, nós estamos falando aqui de associações, mas o projeto tem um público bem específico, né? E vai um pouquinho além das associações. Quem são esse público? O projeto, na realidade, a gente falou das associações, mas o projeto ele visa atender a população em vulnerabilidade social, né? De acordo com as políticas públicas e as políticas de extensão praticadas pela Universidade de Passo Fundo. Então, hoje o projeto, além das associações, ele atende a microempreendedores individuais, o MEI, né? Então, por meio da Constituição, baixa, elaboração de declarações, emissão de guias de arrecadação. Também atende a pessoas físicas, esclareceram dúvidas a respeito da declaração de imposto de renda, elaborando a declaração de imposto de renda, né? Então, esse ano a gente atendeu em Passo Fundo, atendemos nos campings também, o NAF hoje está nos campings, elaborando declarações de imposto de renda. E também o NAF, ele se constitui num grupo de estudos, né? Então, a gente, além de prestar assessoria, nós também elaboramos estudos, onde os nossos acadêmicos participam, realizamos pesquisas referentes a temas inerentes da área contábil, administrativa e financeira. Quantos clientes, vamos dizer assim, o NAF tem? Bom, esse ano, de imposto de renda, nós atendemos mais de 150 pessoas, entre Passo Fundo e os campi. E de associações, nós estamos atendendo em torno de 95 associações. 95 associações? 95 associações. De moradores e também de ONGs? Isso, de ONGs, de catadores de papel e outras associações, enfim, que nos procuram para fazer o registro, criação do CNPJ. Isso, não é só o imposto de renda, tem toda essa outra documentação. Que documentação é essa? É a documentação de abertura, tem que fazer uma ata, tem que elaborar um estatuto social, registrar lá no cartório, mandar uma relação de todos os associados, de quem vai ser o presidente, vice-presidente, toda a documentação, encaminha no cartório, eles registram a ata. No momento que eles registram essa ata, a gente consegue fazer o CNPJ junto à Receita Federal. E aqueles bloquinhos, por exemplo, se alguém da associação vai prestar um serviço ou vai receber um serviço prestado, também tem que emitir uma nota disso? Daí, se a associação presta serviço, daí existem outras regras, tá? Então, se a associação ela só sobrevive da contribuição dos associados e
e do objetivo para o qual ela se constituiu, ela é isenta de tributos. Mas se ela presta serviço como se fosse um outro prestador de serviço... Uma vez tinha em Passo Fundo uma associação de músicos e atores, né? Eles eram prestadores de serviços. Isso, daí eles têm que emitir nota e daí eles têm 3% de COFINS que eles têm que contribuir. Aí o projeto não atende esse tipo de associação? Esse não. Só sem fins lucrativos. Isso. O que a gente pode, né, nesse caso, é fazer o assessoramento, né, encaminhamento de todas as questões. Né? Tá, e a associação procurou o NAF, foi lá, abriu seu CNPJ direitinho, e agora? Ela recebe um acompanhamento permanente do núcleo? Recebe. Por exemplo, tem uma associação que a gente criou ela em fevereiro. A princípio, a primeira declaração que ela teria que entregar seria em dezembro. Mas a Receita Federal saiu uma instrução nova e ela vai ter que mandar agora em maio. Daí a gente já chamou eles para fazer a declaração, né, fazer a procuração eletrônica, para que a gente pudesse fazer a declaração para eles. Senão já ia gerar os R$500 de multa, né? Rodrigo, qual é o ganho em termos de extensão que os nossos alunos têm e que a própria faculdade tem com o projeto? Os ganhos em termos de extensão são muitos, né? Primeiro, nós estamos levando o nosso aluno para a comunidade, vendo uma outra realidade além de sala de aula, onde ele consegue colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu na teoria em sala de aula. E acho que um ganho muito importante também é aproximar também a comunidade da universidade. Então, não é só o NAF que vai até a comunidade também vem até o NAF, dessa forma conhecendo a estrutura da universidade também. E o maior ganho que nós tivemos esse ano com o apoio da Vice-Reitoria de Extensão foi levar os NAFs para os campings, né? Hoje a gente só não tem o NAF em Soledade, nos demais campings nós temos o NAF instalado já. Carazinho, Sarandi, Lagoa Vermelha e Casca. Isso. Em Lagoa Vermelha é importante ressaltar que o NAF agora ele está auxiliando no planejamento estratégico de Lagoa Vermelha, do município de Lagoa Vermelha, né? O planejamento estratégico ele está sendo executado pela Universidade de Passo Fundo e o NAF entra como um apoiador, né, nesse projeto do Planeja Lagoa. Então, também os nossos alunos de lá hoje estão se inserindo na comunidade com as associações de moradores e as associações dos grupos de economia solidária do município de Lagoa Vermelha. Muito bacana, um trabalho realizado então pela FEAC através do NAF. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando um pouquinho mais sobre contabilidade fiscal, sobre o projeto de extensão da FEAC e sobre essas associações que o projeto atende. Até lá! Estamos de volta com o Universidade Aberta de hoje e o nosso assunto é o Núcleo de Apoio Fiscal, projeto de extensão com objetivos de atender contribuintes de baixa renda e auxiliar microempresários individuais e entidades sem fins lucrativos na gestão fiscal e contábil. Continua conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Mirna Muraro, acompanhada neste bloco do acadêmico de Ciências Contábeis Pedro Arthur Betatti, dos Santos. Pedro, vamos começar falando um pouquinho de como você, como acadêmico, se sente fazendo parte desse projeto. Olá, é muito assim, legal, importante fazer parte desse projeto do NAF, porque nele, eu e os outros estagiários que fazem parte dele, conseguem unir a teoria, né, da sala de aula à prática e conhecer também o mercado de trabalho. E outra parte que é legal e é muito importante e gratificante é unir a parte da teoria com a prática e ainda com ações à sociedade, podendo ajudar outras pessoas. Então isso é muito legal do NAF. Que a gente pensa sempre, né, as áreas que ajudam são as áreas das humanas, né? A gente pensa que o humano tem um olhar comunitário, mas não, né? Não. Se eu não souber administrar a minha vida e não souber ser sustentável, eu vou rio abaixo. É isso mesmo. É isso aí. Então, nós estamos prestando várias assessorias, né? Tanto na parte fiscal como na parte contábil também. Por exemplo, cálculo de custos, tem várias associações que elas se mantêm atividade fazendo, por exemplo, massas para vender, cucas, salgadinhos, e vendem pelo preço que está no mercado, né? Sem calcular se tem lucro ou não. Então, nós estamos fazendo essa parte também, né?
a parte de abertura. Até ajudar a planejar, né, essa ação de... Com certeza. De captação, que é uma ação de captação de renda. Com certeza. Vocês estão fazendo isso também, um trabalho bem bacana com uma das ONGs, né? Isso. Do Agentes do Amor Divino. Isso, que a gente está calculando os custos lá. Os custos e toda a parte administrativa. Isso, também reestruturando, que é muito manual, né? Os arquivos que eles têm, então a gente está tentando estruturar, desenvolver um programinha para que eles façam esse controle melhor. Muitas ONGs param de funcionar ou entram em colapso porque são desorganizadas administrativamente? Eu não diria que elas param de funcionar, elas se esquecem dessa parte administrativa e fiscal. Nós atendemos várias ONGs, que daí foi um acompanhamento assim, momentâneo, que simplesmente em 5 anos não fizeram nenhuma declaração. Daí quando tentaram mudar o representante na Receita Federal, no cartório, deu problema. Daí a gente fez a declaração de inatividade, como se não tivesse atividade. Mas não é o correto, porque a gente sabe que essa associação se manteve. De alguma forma ela exatamente, mas como a multa é menor, né? A multa daí é R$200, daí se pagar em 30 dias fica 100, eles optaram por essa questão, né? E se não tem movimentação financeira mesmo em banco, né? Mas a gente sabe, a Receita Federal considera uma associação, mesmo que não tenha movimentação financeira, considera como uma entidade ativa que está fazendo o seu objetivo, né? Tá, deixa eu perguntar, porque uma vez eu fui surpreendida por uma questão dessas. Por exemplo, eu dou o dinheiro para aquela entidade e eu declaro que eu doei, mas a entidade, porque está desorganizada, não declara que recebeu. Isso é problema? Na verdade, para a pessoa física, poder aproveitar doações para entidades só se ela fizer diretamente para o Fundica, que é um fundo da Prefeitura Municipal, que é ligado ao Condica. Então, deposita nessas contas da Prefeitura no decorrer do ano e depois você pode abater. E o Condica, o Conselho de Assistência Social, que distribui essa verba para as associações. Uma pessoa física fazer uma doação espontânea para uma entidade, ela não pode abater no imposto de renda. Não pode abater, mas não há problema se a entidade não declara o que ela recebe de doações? Isso é problema, porque quando ela recebe tanto doações como subvenções e verbas governamentais, ela tem que prestar contas para a comunidade, né? Publicar balanço em jornal ou no próprio site. Especialmente ONGs. Isso, que recebem verbas, subvenções e doações governamentais. Verbas públicas, né? Isso, e também, normalmente, elas recebem verbas também de pessoas físicas e jurídicas também. Pedro, de todas as entidades, associações e pessoas que tu atendeu, que aspectos te chamam mais atenção nesse relacionamento e sobre o conhecimento que essas pessoas têm do processo contábil e fiscal? Bom, assim como nós, estudantes, né, a gente está passando por processos de ensino e muitas dessas pessoas não têm acesso a esses conhecimentos também, né, e também muita dificuldade a encontrar pessoas que possam orientá-las, né. Então, muitas vezes a gente aprende junto com a professora, o que a professora ensina para essas instituições, a gente aprende junto. E a partir desse momento a gente consegue passar isso para outras novas associações que a gente vai ajudar. Então, tu está há quanto tempo no projeto? Eu estou há mais ou menos uns 4 meses. Né? E tu acha que o que tu aprendeu no projeto vai contribuir para a tua formação como contador, depois quando tu sair para o mercado de trabalho? Com certeza, bastante, porque o meu conhecimento da sala de aula, tu aprende como fazer, como executar, mas na prática tu aprende os termos usados na profissão, tu aprende instituições que muitas vezes a gente não vê. Então é uma série de fatores muito grande que a gente aprende na prática. Isso é um aspecto bem interessante da fala do Pedro, né? Instituições que às vezes a gente não vê, não sabe que existem, que fazem o trabalho que fazem. Não deixa de ser um processo também, quando tu organiza a casa, também fica mais fácil dar visibilidade para essa entidade. Com certeza, com certeza. E outro fato importante que tem o NAF é que ele surgiu, foi idealizado pela própria Receita Federal. Porque ela viu essa necessidade dessas pessoas, desses grupos, né?
e idealizou, né? Começou numa faculdade em Porto Alegre, agora ele já está no Brasil. Ele serve inclusive de exemplo na América Latina, eles já foram apresentar o NAF. E é bom também para os alunos porque eles nos dão treinamento, né? Nós já fizemos 3 treinamentos de imposto de renda, de ITR, então eles também, e daí é aberto para todos os acadêmicos da faculdade. Agora, essa área de atuação do NAF é uma das inúmeras áreas de atuação do profissional de contabilidade. Ah, com certeza. Que outras áreas esse profissional vão aproveitar o que nós estamos falando de contabilidade e abranger e dar conta um pouquinho desse universo de espaços de trabalho dos profissionais que se formam nesse curso? Bom, primeiramente ele pode colocar um escritório de contabilidade e fazer contabilidade de empresas pequenas, né? Pode ser contador dentro de uma grande empresa, pode ser auditor, pode trabalhar nas prefeituras, fazer concursos, né, para contabilidade pública, pode ser perito como autônomo também, fazer perícia para o juiz. Na verdade, trabalhar na área financeira, de custos, que é uma área também que a contabilidade atua. O universo é bem vasto, O né? universo para o contador é bem vasto. Eu sou uma entidade, estou começando agora, ou eu sou uma pessoa física, estou começando, não sei o que fazer, como é que eu encontro o NAF, como é que eu me cadastro, como é que eu consigo a consultoria ou a assistência de vocês? Bom, o NAF, ele funciona nas terças e nas quintas junto ao SAJUR, porque, na verdade, a proposta dele é igual à do direito, né? Prestar assessoria jurídica para as pessoas... E de vocês é assessoria contábil. Contábil, exatamente. Então, nas terças e quintas a gente está no SAJUR, na parte da tarde. Que é Campus 3? Campus 3, isso. E nas quartas e sextas a gente atende aqui na FEAC mesmo, na sala de extensão. Então, terças e quintas, lá no centro da cidade, Isso. na frente do Teatro Municipal Múcio de Castro, Isso. no Campus 3, e nas quartas e sextas, aqui no Campus 1, Isso. na Faculdade de Administração e Ciências Isso. Econômicas Isso e Contábeis. Uhum. Isso? Isso. Bom, Pedro, qual é a natureza dessas entidades que tu particularmente atendeu? Tu já atendeu alguma entidade específica? Entidades, assim, através do NAF, né? Uhum. O Amor de... Agentes do Amor Divino. Ah, o Pedro está trabalhando com Agentes do Amor Divino. Sim, Agostinho e também. E tu visita o espaço aonde... Visitamos, normalmente temos visitas programadas a cada 2 semanas. Lá a gente pode observar as rotinas deles e dar uma assessoria mais próxima às necessidades que eles têm. Agora, essa assessoria toma bastante tempo, né? É uma coisa bem minuciosa, Mirna. Realmente, a gente vai lá, busca os dados e depois trabalha aqui na faculdade, né, nas melhorias. Em cima do processo. Isso. E há uma reunião de conversa, de um planejamento que tu passa para o administrador. Sim, depois... com certeza. Mas não tem um processo de estágio lá dentro permanente, não? Não, é só de consultoria. Isso, só de consultoria. Bom, se você que está em casa tem alguma dúvida sobre a declaração do teu imposto de renda, sobre como abrir uma associação ou uma ONG, vale a pena procurar o NAF para se informar e seguir esse acompanhamento para não cometer erros e depois encontrar problemas aí pela frente. Bom, a Universidade Aberta de hoje agradece a presença da Mirna, do professor Rodrigo, que esteve no bloco anterior, do Pedro Arthur como um dos acadêmicos que faz parte desse projeto e convida você a acompanhar a Universidade Aberta na próxima semana, porque a gente volta com mais um projeto desenvolvido aqui na UPF. Até lá!